empresário viúvo liga para demitir a empregada, mas o filho dela atende. A voz do menino tremeu no telefone. Vinícius congelou. Ligara para dispensar a empregada, mas Pietro, de apenas 6 anos, revelou algo que o faria questionar tudo e mudar sua decisão. Vinícius sentiu o ar faltar nos pulmões. O escritório ao seu redor pareceu desaparecer por um instante, enquanto o choro do menino ecoava pelo telefone. Ele havia preparado cada palavra da demissão, ensaiado o tom firme que usaria, mas tudo isso evaporou diante daquele desespero infantil. Pietro, escuta, sou o Vinícius, o patrão da sua mãe, ele disse, forçando a voz a soar calma enquanto seu coração acelerava. Me diz uma coisa, sua mãe está respirando? Do outro lado, ouviu um fungar e um silêncio tenso. Eu não sei, a voz pequena respondeu embargada. Ela está na cama e não abre o olho. Eu chamei ela um monte de vezes, mas ela não responde. Vinícius já estava de pé pegando as chaves do carro sobre a mesa. Pietro, você consegue encostar o ouvido no peito dela e ouvir se o coração está batendo? Houve um barulho de movimentação, o telefone sendo arrastado contra algo, e depois a respiração ofegante do menino voltou à linha. Tá batendo sim, mas bem devagar. Ótimo, isso é muito bom, Vinícius disse enquanto atravessava o corredor do escritório em passadas largas, ignorando o olhar surpreso da secretária. Você é um menino muito corajoso, Pietro. Agora me diz o endereço da sua casa, pode ser? O menino ditou o endereço com uma precisão surpreendente para alguém tão novo. E Vinícius reconheceu o bairro, uma região periférica a cerca de 40 minutos dali. Pietro, vou até aí agora, mas enquanto isso vou ligar para uma ambulância vir buscar sua mãe, tá bom? Você fica perto dela e não desliga esse telefone. Tá. A voz fraquinha respondeu. O senhor promete que vem? Prometo. Já tô no carro. Vinícius desligou, discou para o SAMU enquanto entrava no estacionamento do prédio comercial, passou as informações com rapidez e entrou no carro, ligando o motor antes mesmo de fechar a porta completamente. O trajeto deveria levar 40 minutos, mas ele faria em menos de 30. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas do fim de tarde, sua mente não parava de processar a situação. Sônia trabalhava para ele há 4 anos, desde que Marcela, sua esposa, ainda estava viva. Ela fora contratada para ajudar nos cuidados com a casa e com os filhos gêmeos Lucas e Laura, que na época tinham apenas 3 anos. Sônia era eficiente, discreta, pontual. Marcela gostava dela, dizia que confiava nela com os olhos fechados. Mas Marcela morrera há 2 anos, vítima de um câncer agressivo que a levou em menos de 6 meses após o diagnóstico. E depois disso, Vinícius se tornara outra pessoa. A dor o transformara em alguém distante, mergulhado no trabalho, usando a empresa como escudo contra o vazio que a ausência de Marcela deixara. Os gêmeos ficavam cada vez mais com a avó paterna, e Sônia assumira o papel de cuidar da casa vazia durante o dia. Nos últimos meses, Vinícius notara mudanças no comportamento dela. Sônia começou a chegar com olheiras profundas, a roupa às vezes amassada, o cabelo preso de qualquer jeito. Certa manhã ele chegara em casa mais cedo e a encontrara dormindo no sofá da sala em pleno meio-dia. Ela acordara assustada, pedira desculpas, disse que não estava se sentindo bem. Ele deixara passar. Mas então vieram os cochichos. A vizinha do prédio, Dona Marta, uma mulher de língua afiada, comentara com ele no elevador que vira Sônia saindo tarde da noite, por volta das 11, 12 horas, sempre sozinha, voltando só de madrugada. Não quero me intrometer, Vinícius, mas você confia nessa mulher dentro da sua casa? Sabe lá o que ela anda fazendo por aí nesse horário? Dona Marta dissera com aquele tom de quem planta a semente da desconfiança e se afasta para ver o estrago crescer. Vinícius confrontara Sônia na semana seguinte.
Ela estava tirando o pó da estante da sala quando ele chegou, e ele foi direto ao ponto. Sônia, preciso falar com você sobre uma coisa séria. Ela se virara, o pano ainda na mão, e ele vira o medo instantâneo nos olhos dela. Sim, senhor Vinícius. Tem gente dizendo que você anda saindo de madrugada, voltando só no outro dia. Isso é verdade? O rosto dela empalidecera. Eu posso explicar. Então explica. Sônia baixara o olhar. É complicado, senhor, mas eu juro que não atrapalha meu trabalho aqui. Não atrapalha? Vinícius sentira a irritação subir. Você tem dormido durante o expediente, Sônia? Como isso não atrapalha? Eu peço desculpas, não vai acontecer de novo. Isso não responde minha pergunta. O que você anda fazendo de madrugada? Ela ficara em silêncio, os olhos marejados, mas não oferecera explicação. Apenas repetira o pedido de desculpas e voltara ao trabalho. Aquilo enfurecera Vinícius. A falta de transparência, a sensação de que estava sendo enganado na própria casa. Ele já não confiava em mais ninguém depois da morte de Marcela. Depois de ver como as pessoas desapareciam quando a dor ficava pesada demais, quando não havia mais velório para comparecer ou pêsames para oferecer. Sônia se tornara apenas mais uma pessoa que mentia, que escondia, que fazia o que bem entendia às suas custas. Na semana anterior, ele tomara a decisão. Demitiria Sônia. Pagaria o que era devido e a mandaria embora. Não precisava de funcionária que dormia no trabalho e levava vida dupla fora dele. Passara a semana inteira preparando o discurso, calculando os valores da rescisão, decidindo que faria isso por telefone para evitar drama. E então fizera a ligação, naquela tarde de sexta-feira, e quem atendeu foi Pietro. Vinícius apertou o acelerador, furando um sinal amarelo que já estava ficando vermelho. O telefone tocou no viva-voz do carro. Era o SAMU, confirmando que a ambulância estava a caminho do endereço informado. Ele agradeceu e desligou, sentindo o nó na garganta apertar. Que tipo de homem ele estava se tornando? Pronto para destruir o ganha-pão de uma mulher sem ao menos ouvir o lado dela, sem saber o que realmente estava acontecendo. Marcela ficaria envergonhada dele. O pensamento veio como um soco no estômago. Ela sempre dizia que ele era duro demais com as pessoas, que precisava aprender a ouvir antes de julgar. Você vê o mundo em preto e branco, Vini, mas as pessoas vivem em tons de cinza, ela costumava dizer. E ela estava certa. Ela sempre estava. Vinícius atravessou o viaduto que dava acesso à Zona Norte, deixando para trás os prédios espelhados e as ruas arborizadas. A paisagem foi mudando gradualmente, os estabelecimentos comerciais dando lugar a casas apertadas umas contra as outras, muros baixos, crianças brincando na rua. Ele seguiu as indicações do GPS até entrar em uma viela estreita onde mal cabiam 2 carros lado a lado. As casas ali eram simples, muitas delas inacabadas, com tijolos expostos e lajes descobertas. Estacionou em frente ao número que Pietro dera, uma casa pequena de portão verde desbotado. Desceu do carro e empurrou o portão que rangeu sobre os gonzos enferrujados. O quintal minúsculo tinha um varal com roupas infantis estendidas e alguns vasos de plantas murchas. Vinícius bateu na porta. Pietro, sou eu, o Vinícius. A porta se abriu quase imediatamente. O menino era magro, tinha os olhos vermelhos de tanto chorar e segurava o celular com as 2 mãos como se fosse uma tábua de salvação. O senhor veio, ele disse, a voz embargada de alívio. Claro que vim. Onde está sua mãe? Pietro conduziu Vinícius por um corredor estreito até o único quarto da casa. Era pequeno, com uma cama de casal encostada na parede e um guarda-roupa antigo no canto. Sônia estava deitada sobre o colchão, vestindo uma camisola simples, o rosto pálido como cera, os lábios rachados. Ela respirava, mas era uma respiração superficial, fraca.
Vinícius se aproximou e tocou a testa dela. Estava gelada e coberta de suor frio. Sônia, você me ouve? Ele balançou o ombro dela suavemente. Nenhuma reação. Ela tá assim desde ontem de noite, Pietro disse ao lado dele, a voz minúscula. Ela chegou em casa bem tarde e foi direto dormir. Eu achei que ela estava só cansada, mas de manhã ela não acordou para fazer café. Eu tentei acordar ela, mas não consegui. Vinícius sentiu o peito apertar. Você ficou sozinho desde ontem? O menino assentiu. Eu comi bolacha que tinha na cozinha. E tentei ligar para o senhor porque a mãe falou que o senhor era o patrão dela. Você fez a coisa certa, Pietro. Vinícius puxou o celular e ligou novamente para o SAMU, pedindo atualização. A ambulância estava a 5 minutos dali. Ele desligou e se ajoelhou ao lado da cama pegando a mão de Sônia. Estava fria demais. Ele pressionou os dedos no pulso dela, sentindo a pulsação fraca e irregular. Por que você não me contou? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Por que você não pediu ajuda? Ela não queria incomodar ninguém. A voz de Pietro veio baixinho. Ela falava que tinha que ser forte, que a gente não podia dar trabalho para os outros. Vinícius olhou para o menino. Sua mãe falava isso. Falava. Ela sempre dizia que a gente tinha que se virar sozinho. A sirene da ambulância ecoou na rua, ficando cada vez mais próxima. Vinícius se levantou e foi até a porta da frente para guiar os paramédicos. 2 homens entraram com uma maca e equipamentos, e Vinícius os conduziu até o quarto. Eles trabalharam rápido, verificando os sinais vitais de Sônia, colocando máscara de oxigênio, conectando soro. Ela está com sinais de desidratação severa e hipoglicemia, um dos paramédicos disse. Precisa ir para o hospital agora. Você é parente? Sou o empregador dela, Vinícius respondeu. E esse é o filho, Pietro. Ele ficou sozinho cuidando dela. O paramédico olhou para Pietro com uma expressão grave. Você é um menino muito corajoso, ele disse antes de voltar a atenção para Sônia. Eles a colocaram na maca e começaram a levá-la para fora. Pietro tentou seguir, mas Vinícius segurou o ombro do menino. Você vai comigo no meu carro, tá bom? Vamos seguir a ambulância até o hospital. Mas e a mãe? Ela está em boas mãos agora. Vamos ficar perto dela. Vinícius trancou a casa, colocou Pietro no banco de trás do carro e saiu atrás da ambulância. O menino ficou em silêncio durante todo o trajeto, olhando pela janela com aquela expressão distante de quem já viveu coisas demais para a idade que tem. No hospital, Sônia foi levada direto para a emergência. Vinícius preencheu a papelada na recepção, deu todas as informações que tinha, autorizou os procedimentos. Pietro sentou-se na cadeira de plástico da sala de espera, os pés balançando sem tocar o chão, e Vinícius se sentou ao lado dele. Você tem fome? Vinícius perguntou. O menino deu de ombros. Não sei. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa de verdade? Ontem no almoço na escola. Vinícius se levantou e foi até a lanchonete do hospital. Comprou um misto quente, um suco e um chocolate. Voltou e entregou tudo para Pietro, que comeu devagar, como se cada mordida precisasse ser aprovada antes de ser engolida. Eles ficaram ali por mais de 1 hora até que uma médica de jaleco azul apareceu na porta da sala de espera. Família de Sônia Pereira? Vinícius se levantou. Sou eu. Como ela tá? A médica olhou para Pietro e depois para Vinícius. Ela está estável agora, mas o quadro é preocupante. Além da desidratação severa e hipoglicemia, detectamos uma anemia profunda. Quando conversarmos com ela, precisamos entender há quanto tempo isso vem acontecendo. Mas ela vai ficar bem? Pietro perguntou, a voz tremendo. A médica se ajoelhou na frente dele. Vamos fazer tudo o que pudermos, tá? Sua mãe é uma guerreira. Pietro assentiu.
os olhos enchendo de lágrimas novamente. A médica se levantou e se dirigiu a Vinícius. Ela vai precisar ficar internada por pelo menos 3 dias. Vamos fazer alguns exames mais detalhados. Você pode ficar com o menino enquanto isso? Posso, Vinícius respondeu sem hesitar. A médica assentiu e voltou para a emergência. Vinícius sentou-se novamente ao lado de Pietro, sentindo o peso daquela responsabilidade cair sobre ele. Ele não conhecia aquele menino. Não sabia nada sobre a vida de Sônia fora da sua casa. E agora estava ali, encarregado de cuidar do filho dela, enquanto ela lutava pela vida algumas portas adiante. Pietro, você tem mais alguém? Algum parente que a gente possa avisar? O menino balançou a cabeça. Não tem ninguém. A mãe disse que a família dela não fala mais com ela desde que eu nasci. E o seu pai? Pietro olhou para as próprias mãos. Eu não conheço ele. A mãe nunca fala sobre ele. Vinícius sentiu o coração apertar. Sônia estava sozinha. Completamente sozinha. Uma mãe solteira, sem família, sem rede de apoio, criando um filho e trabalhando até o limite para sobreviver. E ele estava prestes a demiti-la por justa causa, sem nem ao menos perguntar o que estava acontecendo. A culpa veio como uma onda, pesada e sufocante. Ele passou a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. Precisava ligar para alguém, avisar que não voltaria ao escritório, que não iria buscar os gêmeos na casa da sogra como prometera. Pegou o telefone e discou para Dona Helena, a mãe de Marcela. Ela atendeu no terceiro toque. Vinícius, você vem buscar as crianças hoje ou quer que eu leve elas amanhã de manhã? Dona Helena, desculpa o transtorno, mas surgiu uma emergência. Você pode ficar com eles hoje à noite? Houve uma pausa. O que aconteceu? É complicado. A empregada passou mal, está internada e o filho dela ficou sozinho. Eu preciso ficar aqui até resolver a situação. Ah, Vinícius. A voz de Dona Helena ficou mais suave. Claro, pode deixar. As crianças ficam aqui sim. Você precisa de alguma coisa? Não, obrigado. Amanhã eu explico melhor. Ele desligou e voltou a atenção para Pietro, que agora olhava para o corredor onde Sônia havia sido levada. Sua mãe falou alguma coisa antes de dormir ontem? Vinícius perguntou. Pietro pensou por um momento. Ela disse que estava muito cansada e que eu não podia fazer barulho. E falou que me amava. A simplicidade daquelas palavras atingiu Vinícius em cheio. Sônia sabia que algo estava errado, mas ainda assim tentou proteger o filho, tentou fazer com que tudo parecesse normal. Quantas noites ela passou em claro, trabalhando em um segundo emprego que Vinícius nem sabia que existia. Voltando de madrugada exausta, acordando cedo para levar o filho à escola e depois ir trabalhar na casa dele. Quantas vezes ela sentiu a tontura, a fraqueza, mas engoliu tudo porque não podia se dar ao luxo de parar? Seu Pietro, Vinícius disse, usando um tom mais suave. Você sabe onde sua mãe trabalha além da minha casa? Ela faz limpeza em 2 lugares de noite. Um é um restaurante e o outro é um prédio de escritório. Ela sai de casa às 10 e volta às 5 da manhã. Vinícius fechou os olhos. Sônia trabalhava 3 turnos. 3 turnos. E ele estava pronto para demiti-la porque ela ousou dormir no sofá durante o expediente. A médica voltou cerca de meia hora depois. Ela acordou, ela disse. Ainda está fraca, mas consciente. Quer falar com vocês. Vinícius e Pietro se levantaram e seguiram a médica até um dos leitos da emergência. Sônia estava deitada com o soro conectado no braço, a máscara de oxigênio substituída por um pequeno tubo no nariz. Quando viu Pietro, os olhos dela se encheram de lágrimas. Meu filho, ela sussurrou, a voz rouca. Pietro correu até a cama e Sônia abriu os braços para ele, apertando-o contra o peito com a pouca força que tinha. Desculpa, meu amor. Desculpa por te deixar sozinho. Tá tudo bem, mãe. O senhor Vinícius veio e te ajudou. Sônia olhou por cima da cabeça de Pietro e encontrou os olhos de Vinícius.
Havia vergonha naquele olhar, medo, gratidão e algo mais que ele não conseguiu identificar. Senhor Vinícius, eu posso explicar. Ela começou, a voz falhando. Vinícius se aproximou da cama. Você não precisa explicar nada agora. Descansa. A gente conversa quando você estiver melhor. Mas eu preciso. Eu sei que o senhor ia me ligar hoje para me demitir. A afirmação pegou Vinícius desprevenido. Como você sabe disso? Eu vi a forma como o senhor olhava para mim essa semana. E Dona Marta me parou no elevador e disse que tinha te contado sobre minhas saídas à noite. Sônia fez uma pausa para respirar, o esforço visível. Eu devia ter sido sincera desde o começo, mas eu tinha medo. Medo de perder o emprego, medo de você achar que eu não era boa o suficiente. Eu precisava dos 3 trabalhos, senhor. Não tem outro jeito. Sozinha, eu não consigo pagar as contas e dar uma vida decente para o Pietro. 3 trabalhos, Vinícius repetiu, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Por quê? Se você precisava de mais dinheiro, por que não me pediu um aumento? Sônia soltou uma risada fraca e amarga. O senhor acha que é tão simples assim, pedir aumento? As pessoas como eu, senhor Vinícius, a gente não pede, a gente aguenta, a gente se vira. Porque se a gente pede, corre o risco de ser vista como problemática, como exigente. E pessoas problemáticas são descartadas. A dureza daquelas palavras atingiu Vinícius como um tapa na cara. Ele nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha considerado que Sônia pudesse estar passando necessidade, que o salário que ele pagava, embora justo pelo mercado, não era suficiente para uma mãe solteira criar um filho sozinha em uma cidade cara como São Paulo. E tem mais, Sônia continuou, a voz ficando mais fraca. Pietro tem asma, ele precisa de medicação todo mês. Eu não consegui incluir ele no plano de saúde ainda, porque o período de carência não passou. Então todo mês eu pago os remédios do bolso. E a escola dele eu pago uma particular pequena porque a pública aqui perto é perigosa. Tudo isso some com o que eu ganho. Os trabalhos da noite são o que sobra para a gente comer. Pietro se aconchegou mais contra a mãe. E Sônia acariciou o cabelo dele com ternura. Vinícius ficou em silêncio, processando tudo aquilo. Ele se considerava um bom empregador, sempre pagava em dia, dava os benefícios exigidos por lei, mas nunca foi além disso. Nunca perguntou se estava sendo suficiente, nunca quis saber da vida de Sônia fora da sua casa. Você desmaiou por causa do cansaço? Ele perguntou. A médica disse que você está com anemia severa. Sônia assentiu devagar. Eu venho me sentindo mal há semanas. Tontura, fraqueza, mas eu não podia parar. Se eu parasse, a gente ficava sem comer. Então eu continuei. E acho que o corpo decidiu que já era o suficiente. Por que você não me contou? A pergunta saiu mais carregada de emoção do que Vinícius pretendia. Por que você não pediu ajuda? Porque eu não podia dar trabalho, senhor. Dona Marcela sempre foi muito boa comigo, mas depois que ela se foi, eu percebi que você mudou. Você ficou mais distante, mais frio. Eu não queria ser mais um peso na sua vida. Você já tinha os seus próprios problemas. Vinícius passou a mão pelo rosto, tentando conter a onda de emoções que ameaçava transbordar. Marcela. Sempre voltava a ela. Ela teria sabido, ela teria perguntado, teria oferecido ajuda, teria enxergado o que estava acontecendo bem debaixo do nariz dele. Mas ele estava tão cego pela própria dor que deixou de ver a dor dos outros. Sônia, quando você sair daqui as coisas vão mudar, ele disse, a voz firme. Você não vai mais trabalhar à noite. Vou te dar um aumento que seja suficiente para você viver dignamente. E Pietro vai entrar no plano de saúde da empresa como dependente seu. Sônia o encarou, os olhos arregalados. Senhor, o senhor não precisa fazer isso. Preciso sim. Eu devia ter feito isso há muito tempo. A médica apareceu na porta. Desculpe interromper, mas a paciente precisa descansar agora.
Vinícius assentiu e se levantou. Pietro, vamos deixar sua mãe descansar. A gente volta amanhã cedo. O menino relutou, mas Sônia o beijou na testa. Vai com o senhor Vinícius, meu amor. Amanhã a mamãe já vai estar melhor. Eles saíram do hospital quando já estava escurecendo. Vinícius colocou Pietro no carro e olhou para o menino pelo retrovisor. Você vai dormir na minha casa hoje, tá bom? Amanhã a gente volta para ver sua mãe. Tá, Pietro respondeu, a voz cansada. No caminho, Vinícius parou em uma lanchonete e comprou comida para os dois. Quando chegaram ao apartamento, um triplex espaçoso em um bairro nobre, Pietro olhou ao redor com os olhos arregalados, claramente impressionado. Você pode ficar no quarto de hóspedes, Vinícius disse, mostrando o caminho. Tem banheiro aqui dentro. Se precisar de alguma coisa, meu quarto é logo ali. Pietro assentiu, ainda calado, e Vinícius trouxe toalhas limpas e um pijama velho dos gêmeos que ainda tinha na gaveta. Depois de Pietro tomar banho e comer, o menino se deitou na cama grande, olhando para o teto. Senhor Vinícius... Pode me chamar só de Vinícius. O que foi? Obrigado por ajudar minha mãe e por não me deixar sozinho. Vinícius sentiu um nó na garganta. Não precisa agradecer. Agora dorme. Amanhã vai ser um dia longo. Ele apagou a luz e fechou a porta, encostando-se no corredor. Puxou o celular e olhou para a tela por um longo momento antes de abrir a galeria de fotos. Lá estava Marcela, sorrindo naquela foto que ele mais amava, tirada em uma viagem que fizeram para a praia. O vento bagunçando os cabelos dela, os olhos cheios de vida. Eu tô tentando, Marcela, ele sussurrou para a foto. Tô tentando ser a pessoa que você achava que eu era. Vinícius caminhou até a sala, serviu-se de um copo de uísque e se sentou no sofá, olhando pela janela para a cidade iluminada lá fora. Pensar que há poucas horas ele estava pronto para destruir a vida de Sônia com uma simples ligação. Pronto para jogar ela e o filho na rua sem pestanejar. E agora, ali estava ele, abrigando o menino, prometendo mundos e fundos, tentando consertar algo que nem sabia que estava quebrado. Mas havia algo mais ali, algo que ele não estava pronto para admitir ainda. Quando viu Sônia naquela cama de hospital, pálida e frágil, segurando o filho como se ele fosse a única coisa real no mundo, Vinícius sentiu algo se mover dentro dele. Algo que estava adormecido há 2 anos, desde que Marcela partira. Era como se uma porta que ele trancara com cadeado estivesse sendo forçada a se abrir novamente, deixando entrar uma luz tênue, mas persistente. Ele tomou um gole longo do uísque, sentindo o líquido queimar a garganta. Não podia ser isso. Era só culpa. Só a necessidade de fazer o certo depois de quase ter feito algo terrivelmente errado. Não era nada além disso. Mas então, por que o rosto de Sônia não saía da sua cabeça? Por que ele ficava repassando cada palavra que ela dissera, cada olhar, cada gesto? Vinícius terminou o drink e foi para o quarto, mas demorou horas para conseguir dormir. E quando finalmente conseguiu, sonhou com Marcela. Ela estava em pé no jardim da casa que moravam, antes de ela ficar doente, usando aquele vestido azul que ele tanto amava. Você vai ficar bem, Vini, ela disse, sorrindo daquela forma que sempre o fazia acreditar que tudo daria certo. Ela também vai. Quem? Ele perguntou no sonho. Mas Marcela apenas continuou sorrindo, e a imagem dela começou a desvanecer, substituída pela figura de Sônia, de pé naquele mesmo jardim, segurando a mão de Pietro, os dois olhando para ele com uma mistura de esperança e medo. Vinícius acordou no meio da madrugada, o coração acelerado, o lençol colado ao corpo suado. Ele ficou ali deitado, encarando o teto escuro, tentando entender o que aquele sonho significava. E então, ouviu um barulho vindo do quarto de hóspedes. Levantou-se e foi até lá, abrindo a porta devagar.
Pietro estava sentado na cama, abraçando os joelhos, chorando baixinho. Pietro, o que foi? O menino ergueu o rosto molhado de lágrimas. Eu tive um pesadelo. Sonhei que a mãe tinha morrido e eu ficava sozinho. Vinícius entrou no quarto e sentou-se na beirada da cama. Sua mãe vai ficar bem. Ela é forte. Mas e se ela não ficar? A pergunta veio carregada de um medo tão profundo que Vinícius não soube o que responder por um momento. Então, agindo por instinto, ele estendeu os braços. Pietro hesitou apenas um segundo antes de se jogar no abraço, soluçando contra o peito dele. Vinícius o segurou firme, sentindo o corpo pequeno tremer, e de repente estava chorando também, as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ele nem sabia direito por que estava chorando. Talvez pela crueldade de quase ter destruído aquela família. Talvez pela lembrança de seus próprios filhos, que ele vinha negligenciando emocionalmente desde a morte de Marcela. Talvez por Sônia, que suportara tanto sozinha sem pedir nada a ninguém. Ou talvez porque ele finalmente entendia que não era o único que estava quebrado, que o mundo estava cheio de pessoas tentando juntar os cacos e seguir em frente. Eu vou cuidar de você, Pietro, ele disse a voz rouca. Enquanto sua mãe estiver no hospital, eu vou cuidar de você. E quando ela sair, eu vou ajudar vocês dois. Prometo. Pietro se afastou um pouco para olhar para ele. Por quê? Por que o senhor está sendo tão legal com a gente? Vinícius limpou as próprias lágrimas com as costas da mão. Porque alguém que eu amava muito me ensinou que é isso que a gente faz. A gente ajuda quem precisa, e eu esqueci disso por um tempo, mas você e sua mãe me lembraram. Ele ficou ali até Pietro adormecer novamente e depois voltou para o próprio quarto. Mas dessa vez, quando se deitou, havia uma sensação diferente no peito. Não era felicidade, ainda não, mas era algo próximo de propósito, de significado. Pela primeira vez em 2 anos, Vinícius sentiu que talvez, apenas talvez, ele pudesse voltar a ser humano novamente. E tudo começara com uma ligação que ele fizera para demitir alguém, e uma voz infantil do outro lado dizendo as palavras que mudariam tudo. Na manhã seguinte, Vinícius acordou com um cheiro de café vindo da cozinha. Levantou-se confuso, ainda processando os acontecimentos do dia anterior, e encontrou Pietro em pé diante do fogão, tentando alcançar a cafeteira. Bom dia! Vinícius disse, fazendo o menino se virar assustado. Eu só queria fazer café pro senhor! Pietro explicou envergonhado. Minha mãe sempre faz café de manhã. Vinícius sentiu o coração apertar. Vem cá! Vou te ensinar a fazer do jeito que eu gosto. Eles prepararam o café juntos e Vinícius fez torradas com manteiga. Sentaram-se à mesa da cozinha e pela primeira vez em muito tempo, aquele apartamento não parecia tão vazio. A gente vai ver sua mãe depois do café, tá bom? Vinícius disse e Pietro assentiu, os olhos brilhando de esperança. No hospital, Sônia estava acordada e com mais cor no rosto. Quando Pietro entrou correndo e se jogou nos braços dela, Vinícius ficou na porta, observando a cena. Havia algo na forma como Sônia segurava o filho, nos olhos dela, quando olhava para Pietro, que fazia Vinícius lembrar de Marcela. Não que elas fossem parecidas fisicamente, mas havia a mesma força ali. A mesma determinação silenciosa de proteger quem se ama a qualquer custo. Como você se sente? Vinícius perguntou, aproximando-se da cama. Melhor, Sônia respondeu, mas havia constrangimento em sua voz. Senhor Vinícius, eu preciso falar sobre ontem, sobre o que o senhor disse. Eu falei sério, Sônia, tudo o que eu prometi, mas eu não posso aceitar caridade. A palavra saiu dura e Vinícius viu o orgulho ferido nos olhos dela. Não é caridade, é o certo. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Sônia desviou o olhar. O senhor só está fazendo isso porque se sentiu culpado.
Assim que eu sair daqui, as coisas vão voltar ao normal e o senhor vai me demitir do mesmo jeito. Não vou. Vinícius puxou uma cadeira e sentou-se. Sônia, eu vou ser honesto com você. Sim, eu ia te demitir e sim, eu me sinto culpado por isso. Mas não é só culpa, é vergonha. Vergonha de ter sido tão cego, tão egoísta. Você trabalhou para mim durante 4 anos, cuidou da minha casa, foi leal. E eu nunca parei para perguntar como você estava. Nunca quis saber se o salário era suficiente, se você precisava de alguma coisa. Eu me escondi na minha própria dor e ignorei todo mundo ao meu redor. Então não é caridade. É o mínimo que eu posso fazer. Sônia ficou em silêncio por um longo momento, os olhos marejados. Dona Marcela sempre dizia que o senhor era uma boa pessoa no fundo. Ela dizia que o senhor só precisava de tempo para lembrar disso. A menção a Marcela atingiu Vinícius como sempre atingia, mas dessa vez não era só dor. Era também gratidão por ter tido alguém que acreditava nele mesmo quando ele não merecia. Ela estava certa, ele disse baixinho. Mas eu precisei de uma criança de 6 anos para me fazer lembrar. Pietro, que estava quieto até então, olhou para Vinícius. Eu ajudei? Ajudou muito, campeão. A médica entrou para fazer a avaliação matinal, e Vinícius e Pietro saíram para a sala de espera. Ali, Vinícius recebeu uma ligação de Dona Helena. Vinícius, os gêmeos estão perguntando por você. Eles querem saber quando você vem buscar. Eu vou aí hoje à tarde, Dona Helena. Preciso resolver algumas coisas antes. Tá tudo bem com você? Você parece diferente. Vinícius olhou para Pietro, que mexia no celular que Vinícius havia emprestado a ele. Tá tudo bem, acho que tá até melhor do que tem estado há muito tempo. Quando desligou, a médica apareceu na porta. Posso falar com o senhor 1 minuto? Vinícius se levantou e a seguiu até um canto mais reservado. A Sônia vai ter alta amanhã, mas ela precisa de repouso absoluto por pelo menos 2 semanas. Nada de trabalho pesado, nada de estresse. A anemia dela é severa e vai levar tempo para se recuperar completamente. Ela vai precisar tomar suplementos de ferro e seguir uma dieta adequada. Eu vou garantir que ela faça tudo isso, Vinícius disse. A médica estudou o rosto dele por um momento. O senhor é o empregador dela, certo? Sou. Posso falar uma coisa? De médica para pessoa? Pode. Essa mulher quase morreu porque estava trabalhando além do limite humano. Se ela voltar para a mesma rotina, isso vai acontecer de novo. E da próxima vez, ela pode não ter tanta sorte. As palavras ficaram ecoando na cabeça de Vinícius durante o resto do dia. Ele levou Pietro para almoçar em um restaurante. Depois passaram em uma loja de roupas porque o menino não tinha nada além do que estava vestindo. Vinícius comprou roupas, calçados, material escolar que Pietro mencionara estar precisando. O menino ficava cada vez mais desconfortável com cada sacola que se acumulava. É muita coisa, Pietro disse enquanto saíam da última loja. Minha mãe vai ficar brava. Por quê? Porque ela diz que a gente não pode dever nada para ninguém. Vinícius se agachou na frente do menino. Você não está devendo nada. Isso é um presente. E sua mãe merece ter alguém fazendo alguma coisa por ela de vez em quando, não merece? Pietro pensou e assentiu devagar. Merece. Ela faz tudo por mim. Então deixa eu fazer isso por vocês dois. Naquela noite, depois de deixar Pietro dormindo no quarto de hóspedes, Vinícius foi buscar os gêmeos na casa de Dona Helena. Lucas e Laura correram para abraçá-lo assim que ele chegou, e Vinícius sentiu uma pontada de culpa ao perceber como havia se afastado deles nos últimos meses. Pai, por que você demorou tanto? Laura perguntou segurando a mão dele. Desculpa, princesa. O papai teve que cuidar de uma emergência. Dona Helena apareceu na sala, enxugando as mãos em um pano de prato. Vinícius, fica para jantar. Fiz aquela lasanha que você gosta. Hoje não dá, Dona Helena. Tem alguém me esperando em casa.
A sogra ergueu as sobrancelhas. Alguém? É uma longa história. Vou te contar outro dia. No caminho de volta para casa, os gêmeos não pararam de falar, contando tudo o que haviam feito na casa da avó. Quando chegaram ao apartamento, Pietro estava acordado, sentado no sofá da sala, assistindo televisão. Laura foi a primeira a vê-lo. Quem é você? Eu sou o Pietro, ele respondeu, tímido. Pietro é filho da Sônia, a moça que trabalha aqui em casa, Vinícius explicou. A mãe dele passou mal e ele vai ficar com a gente uns dias. Lucas se aproximou curioso. Você gosta de videogame? Pietro deu de ombros. Eu nunca joguei. Os olhos de Lucas se arregalaram como se aquilo fosse a coisa mais absurda que ele já havia escutado. Nunca jogou? Sério? Vem, vou te ensinar. E assim, simplesmente, as crianças se entrosaram. Vinícius ficou observando os três sentados no chão da sala. Lucas explicando os controles do videogame enquanto Laura dava palpites, e Pietro tentando acompanhar com um sorriso tímido no rosto. Era uma cena tão simples, tão cotidiana, mas ao mesmo tempo tão significativa. Aquela casa estava voltando a ter vida. Nos dias seguintes, uma rotina estranha, mas funcional se estabeleceu. Vinícius trabalhava de casa, os gêmeos iam para a escola de manhã e voltavam à tarde, e Pietro ficava com ele durante o dia. Eles visitavam Sônia no hospital todos os dias, e a cada visita ela parecia um pouco melhor, um pouco mais forte. Mas também a cada visita, Vinícius percebia que estava olhando para Sônia de uma forma diferente. Não era mais a empregada eficiente que mantinha sua casa em ordem. Era uma mulher que sobrevivera a coisas que ele jamais precisou enfrentar. Uma mãe que faria qualquer coisa pelo filho. Uma pessoa com sonhos, medos, histórias. E quanto mais ele descobria sobre ela, mais queria saber. Sônia contou que viera do interior, que engravidara aos 19 anos de um namorado que desapareceu quando soube da gravidez, que a família a expulsara de casa, chamando-a de vergonha, que chegara a São Paulo sozinha, grávida de 6 meses, sem dinheiro, sem conhecer ninguém, que dormira em abrigos até conseguir o primeiro emprego como diarista, que economizara cada centavo para poder alugar aquela casinha pequena onde moravam agora. Eu nunca tive a chance de estudar depois que o Pietro nasceu, ela disse certa tarde, enquanto Vinícius a visitava sozinho, pois as crianças estavam na escola. Sempre foi só trabalhar, cuidar dele, trabalhar mais, mas eu sempre sonhei em fazer um curso, sabe? Aprender alguma coisa, ser mais do que só uma faxineira. Você é muito mais do que isso, Vinícius disse, e as palavras saíram com mais intensidade do que ele pretendia. Sônia olhou para ele, e por um momento algo passou entre eles. Algo silencioso, mas poderoso. Ela desviou o olhar primeiro. O Senhor não precisa ser gentil comigo. Eu não estou sendo gentil, estou sendo honesto. Naquela noite, Vinícius ficou acordado até tarde pensando. Fazia 2 anos desde a morte de Marcela. 2 anos desde que ele sentira qualquer coisa além de dor e vazio. E agora, de repente, havia algo novo se formando dentro dele. Medo, sim. Culpa também. Mas junto com isso, havia esperança. No dia em que Sônia recebeu alta, Vinícius foi buscá-la de carro. Ela saiu do hospital de cadeira de rodas, seguindo o protocolo, mas levantou-se assim que chegou ao estacionamento. Estava magra demais, pálida demais, mas seus olhos tinham aquela determinação de sempre. Eu vou te levar para sua casa, Vinícius disse enquanto dirigia. Você vai pegar as coisas que precisa, e depois você e o Pietro vão ficar no meu apartamento até você se recuperar completamente. Senhor Vinícius, isso não é necessário. É sim. O médico disse que você precisa de repouso e cuidados. Você não vai conseguir ter isso sozinha naquela casa. Sônia ficou em silêncio por um momento. As pessoas vão falar. Deixa falarem. O senhor não entende. As pessoas como eu, a gente tem que tomar cuidado com a reputação.
Se alguém souber que eu tô morando na casa do patrão... Eu não tô pedindo, Sônia. Tô dizendo como as coisas vão ser, pelo menos até você ficar bem. Havia uma firmeza na voz dele que não dava margem para discussão, e Sônia finalmente assentiu. Eles foram até a casa dela, e Vinícius ajudou a fazer as malas. A casa era ainda menor do que ele lembrava, e mais vazia. Não havia quase móveis, não havia decoração. Era um lugar para sobreviver, não para viver. Quando voltaram ao apartamento, Pietro veio correndo receber a mãe, e Sônia o abraçou com tanta força que o menino reclamou que estava sufocando. Os gêmeos também vieram cumprimentar, e Laura pegou na mão de Sônia e a conduziu até o quarto de hóspedes. Você vai ficar aqui, a gente já arrumou tudo, Laura disse com orgulho. E o Pietro vai ficar no outro quarto, mas a gente pôs uma campainha nele, então se você precisar de alguma coisa à noite é só tocar. Sônia olhou ao redor, os olhos marejando. O quarto era 3 vezes maior que o dela. Tinha banheiro privativo, uma cama king size com lençóis limpos e cheirosos, cortinas grossas bloqueando a luz. Parecia um quarto de hotel de luxo. Isso é demais, ela sussurrou. É o que você merece, Vinícius disse da porta. Naquela noite, ele preparou o jantar para todos. Não era nada elaborado, apenas massa com molho e salada. Mas eles comeram juntos na mesa grande da cozinha, e havia risadas, conversas, vida. Sônia comeu pouco, ainda se recuperando, mas sorria enquanto ouvia as crianças conversarem. Depois do jantar, Pietro e os gêmeos foram assistir filme na sala, e Sônia ajudou Vinícius a lavar a louça, apesar dele ter protestado. Eu preciso fazer alguma coisa, ela disse. Não consigo ficar parada. Eles lavaram em silêncio confortável por alguns minutos, até que Sônia disse, posso te perguntar uma coisa? Claro! Por que você está fazendo tudo isso e não me diz que é só culpa ou obrigação? Tem outra coisa, eu sinto. Vinícius parou de esfregar o prato que estava lavando. Aquela era a pergunta que ele vinha evitando fazer a si mesmo, mas que estava sempre ali, martelando na cabeça dele. Eu não sei, ele respondeu honestamente. Ou talvez eu saiba, mas tenha medo de admitir. Medo de quê? Ele se virou para olhá-la. Sônia estava ali, a poucos centímetros dele, com aquele rosto cansado, mas bonito, aqueles olhos que já tinham visto tanta coisa, mas ainda conseguiam ser gentis. Medo de estar traindo minha esposa, medo de que seja cedo demais, medo de que eu esteja confundindo gratidão com outra coisa. Sônia prendeu a respiração. E você tá confundindo? Não sei. Você consegue me dizer? Eles ficaram ali, olhando um para o outro, e Vinícius viu quando a expressão dela mudou, quando ela entendeu o que ele estava dizendo sem dizer. Senhor Vinícius, Vinícius, só Vinícius. Vinícius, ela corrigiu, a voz tremendo. Você sabe que isso não pode acontecer, né? Eu sou sua empregada, eu não tenho nada. Você é rico, bem-sucedido, tem uma vida que eu nem posso sonhar em ter. As pessoas vão dizer que eu me aproveitei, que eu armei isso tudo para dar um golpe. Você acha que eu me importo com o que as pessoas vão dizer? Você devia. E eu também devia. Eu tenho um filho para criar, uma reputação para proteger. E se eu disser que não quero que você seja minha empregada, que eu quero te ajudar a fazer aquele curso que você sempre quis, que eu quero que você tenha a chance de ser quem você realmente pode ser? Sônia balançou a cabeça, as lágrimas começando a cair. Você está sendo romântico demais. O mundo não funciona assim. Talvez devesse funcionar. Vinícius deu um passo para perto. Sônia, eu não sei o que é isso que eu estou sentindo. Eu só sei que faz 2 anos que eu estou morto por dentro. E de repente eu estou voltando a sentir alguma coisa. E você está no centro disso tudo. Não, ela disse recuando. Não pode ser eu. Tem que ser outra pessoa. Alguém do seu nível. Alguém que faça sentido. Por que não você? Porque eu sou invisível.
Porque pessoas como eu não ganham finais felizes. Porque eu sei como isso termina, Vinícius. Termina comigo perdendo meu emprego, minha dignidade e ficando com ainda menos do que eu já tenho. A dor na voz dela era real, profunda, nascida de uma vida inteira aprendendo a não ter esperança. Vinícius queria argumentar, queria dizer que ela estava errada, mas entendeu que palavras não iam mudar nada. Só o tempo e ações poderiam. Tudo bem, ele disse suavemente. Não precisa ser nada agora. Só deixa eu cuidar de você e do Pietro. Deixa eu ser seu amigo. O resto a gente vê depois. Sônia enxugou as lágrimas com as costas da mão. Amigo? Amigo, ele confirmou, embora os dois soubessem que aquela palavra não descrevia nem de perto o que estava acontecendo ali. As semanas seguintes foram estranhas e maravilhosas ao mesmo tempo. Sônia foi ganhando forças aos poucos, a cor voltando ao rosto, o corpo recuperando o vigor. Vinícius contratou uma nutricionista para acompanhá-la. Garantiu que ela tomasse os suplementos corretamente, que descansasse o suficiente. Pietro e os gêmeos se tornaram inseparáveis e a casa estava sempre cheia de barulho de crianças brincando. E no meio disso tudo, Vinícius e Sônia foram se conhecendo de verdade. Eles conversavam à noite, depois que as crianças dormiam, sentados na varanda do apartamento, olhando as luzes da cidade. Sônia contava histórias da infância no interior, dos tempos difíceis, depois que chegou a São Paulo. Vinícius falava sobre Marcela, sobre a dor de perdê-la, sobre como ele havia se perdido no processo. Ela ia gostar de você, ele disse certa noite. A Marcela sempre gostava de pessoas verdadeiras. Eu acho que eu ia gostar dela também, Sônia respondeu. Dona Marcela sempre foi gentil comigo. Teve um dia que eu estava grávida do Pietro e trabalhando numa outra casa. E eu passei mal. A patroa ia me mandar embora, mas Dona Marcela ouviu falar e me ofereceu um emprego na casa de vocês. Ela disse que toda mãe merecia trabalhar num lugar onde fosse tratada com respeito. Vinícius não sabia dessa história. Ela nunca me contou isso. Ela pediu para eu não contar. Disse que você ia querer fazer algo grandioso demais e que ela só queria ajudar do jeito dela. Isso era tão Marcela que Vinícius teve que sorrir, apesar das lágrimas nos olhos. Ela sempre foi melhor pessoa do que eu. Acho que ela só via em você o que você ainda não conseguia ver. Um mês depois da alta de Sônia, Vinícius a chamou para uma conversa séria. Eu tomei uma decisão, ele disse. Vou vender a empresa. Sônia arregalou os olhos. O quê? Por quê? Porque eu tô cansado. Cansado de trabalhar 60 horas por semana, cansado de não ver meus filhos crescerem, cansado de viver só pro trabalho. Recebi uma proposta muito boa de um concorrente e vou aceitar. Com o dinheiro vou investir em coisas que me deixem trabalhar menos e viver mais. E o que você vai fazer? Ainda não sei exatamente, mas sei que quero passar mais tempo com os gêmeos, quero viajar, quero fazer as coisas que a Marcela e eu sempre planejamos, mas nunca tivemos tempo. Ele fez uma pausa. E tem uma coisa que eu queria te propor. O quê? Eu quero que você faça aquele curso que sempre quis. Na verdade, quero que você faça uma faculdade. Qualquer coisa que você quiser estudar, eu pago. Sônia começou a balançar a cabeça. Vinícius, não. Por favor, me escuta. Não é caridade. É investimento. Você é inteligente, capaz. Merece ter a chance de ser mais. E enquanto você estuda, pode morar aqui, não precisa pagar nada. O Pietro pode estudar na mesma escola que os gêmeos. Vocês vão ter tudo o que precisam. E em troca? Em troca de nada. Só quero que você tenha a chance que nunca teve. Sônia ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos nas próprias mãos. Quando finalmente falou, a voz estava embargada. Por que você se importa tanto comigo? Vinícius atravessou a sala e se ajoelhou na frente dela. Porque eu me apaixonei por você, ele disse, simples e direto.
Eu sei que é cedo demais, eu sei que é complicado, eu sei que tem milhões de razões para isso não dar certo, mas é a verdade. Eu me apaixonei pela sua força, pela forma como você ama seu filho, pela pessoa que você é, apesar de tudo que passou. E eu não estou pedindo nada em troca. Se você quiser fazer o curso e depois ir embora, tudo bem. Se você quiser que a gente seja só amigos, eu aceito. Mas eu precisava falar a verdade. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Sônia agora. Eu tenho tanto medo. De quê? De acreditar que isso é real. De deixar meu coração confiar e depois perder tudo. Eu já perdi tanta coisa na vida, Vinícius. Não sei se aguento perder de novo. Você não vai perder, eu prometo. Você não pode prometer isso, ninguém pode. Então deixa eu prometer uma coisa que eu posso cumprir. Eu prometo que vou te respeitar, te apoiar e nunca te fazer se sentir menos do que você é. Prometo que vou tratar você e o Pietro como família. E prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para te fazer feliz. Sônia segurou o rosto dele entre as mãos, os olhos procurando os dele. Você tem certeza? Certeza de que é isso que você quer? Porque se você está fazendo isso por pena ou culpa, eu prefiro saber agora. Não é pena, não é culpa, é amor. Eu amo você, Sônia. E então ela o beijou. Foi um beijo suave, hesitante no começo, como se ela ainda estivesse testando se aquilo era real. Mas então ficou mais profundo, mais intenso, cheio de tudo que eles haviam guardado durante semanas. Quando se afastaram, os dois estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Eu também te amo, Sônia sussurrou. Eu tenho tanto medo de admitir isso, mas eu amo você. 6 meses depois, eles estavam casados em uma cerimônia pequena e íntima, com apenas família e amigos próximos. Dona Helena chorou durante toda a cerimônia, dizendo que Marcela estaria feliz por ele. Pietro foi o pajem, e os gêmeos foram dama e daminha. E quando o juiz declarou que eles eram marido e mulher, Vinícius olhou para Sônia com aquele vestido simples, mas lindo, e soube que tinha feito a escolha certa. A vida não voltou a ser perfeita. Ainda havia dias difíceis, momentos de dúvida, discussões sobre dinheiro e diferenças de classe que teimavam em aparecer. Mas eles enfrentavam tudo juntos. Sônia começou a faculdade de pedagogia, realizando o sonho de se tornar professora. Pietro e os gêmeos se tornaram irmãos de verdade, inseparáveis e barulhentos. Vinícius vendeu a empresa e começou a investir em projetos menores que lhe davam tempo para ser pai e marido presente. E à noite, quando todos dormiam, ele às vezes ia até a varanda e olhava para as estrelas. Obrigado, Marcela, ele sussurrava. Obrigado por me ensinar a amar e por me dar permissão para amar de novo. Porque ele sabia que Marcela estaria sorrindo onde quer que estivesse. Ela sempre quis que ele fosse feliz, e ele finalmente era. Tudo porque uma criança de 6 anos atendeu o telefone em um dia que deveria ter sido o pior da vida deles, e em vez disso se tornou o começo de algo novo. Papai, você vem? A voz de Laura chamou da sala. A gente vai começar o filme! Vinícius sorriu e voltou para dentro, para onde sua família o esperava. Gostou da história? Então faz o seguinte. Deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.